lá, né? Fazer uma música, essa daí? Então vamos lá. Eu acredito que o mundo será bem melhor do que é se enchermos as almas de flores e floridos sermos só aroma. Sem os espinhos que tanto nos feriram, como as flores nos campos também florimos, sábios, fortes, brilhando bondade, livres, leves, como flores voam ao vento, como jamais viveu-se um tempo. Que florido mundo será um novo tempo de conhecermos as ciências, as estrelas, como o mais pleno amor em nós. Alguém viu tanta beleza em nós. Quanto mais floridos, beleza em nós. Nossas crianças, botões nos jardins, nossos jovens saudáveis, sem matarem nem morrerem, encanto e doçura, aroma e cantura, florindo com quem mais florir. Construímos no mundo e as flores sempre existirão para nos mostrar que é possível florir. Pétalas azuis, pétalas azuis, pétalas de luz, que capazes de florir somos todos nós. Somos todos nós. Somos todos nós. Somos todos nós.
Tudo bem, pessoal que está ao vivo com a gente aí, online? A Dona Maria do Carmo está aí, um beijo lá para o seu Orestes, para a tia Lígia, Adriana, um abração para o Sidney, para as meninas, tia Sueli, a madrinha, tia Genô tá aí, tá com a foto com o Gustavo aí, Juliana Tavares, tia Ju, boa noite tia Ju, a Bipa, o Giba, boa noite Giba, a Lívia tá aí com a gente, o Alexandre já colocou o link do caderninho de preces, tá pessoal, já tá aí, fixado nos comentários, a tia Rita tá aí, de Monte Alto, um beijo lá pro pessoal de Monte Alto, a tia Fabiana tá aí, Marcela Sabora, Rio de Janeiro. a Marcela tá aí, a Ana Cláudia Bueno, boa noite, a tia Carla, um beijo lá pra tia Sônia, pro Nelson, pra Laís, pra Mel, a Letícia, boa noite Letícia, tudo jóia por aí? A dona Cida, avó. Um abração lá pra avó da Letícia, a dona Cida, tá direto com a gente aí também, a Luciane e a Maria, boa noite. A Andréia tá aí, lá de Igarapava, um beijão pessoal de Igarapava, o César, boa noite César. A Beatriz Peixoto tá aí também, tá marcando a Marcela aí nos comentários, né? Boa noite para você, Beatriz. A Libélula, a Wanda, boa noite Wanda, companheira de equipe, de trabalho. A Soraya, um beijo para todo o pessoal aí. Bastante gente conosco. Aqui tá a Nelsinha, a Karina. O Nelson, a Karina, o pessoal do Instagram que tá aí, que a gente não consegue ver os nomes de longe, mas tem bastante gente aí também. Uma boa noite para todos vocês. Os vovôs. Os vovôs, vovós, estão aqui de camarote na videochamada. Essa música que a gente vai cantar foi uma das primeiras que surgiram lá da oficina de teatro, né? Faz bastante tempo. Mas... A música Simplicidade, a letra surgiu lá na nossa oficina de teatro, a gente colocou a música, né? Na época eu era bem pequenininho, nem lembro direito. Mas essa música vai dar uma introduzida aqui no assunto que a gente vai falar hoje, né? No breve assunto que a gente vai conversar, que é sobre a simplicidade, sobre o que é necessário, né? O que é supérfluo e o que Jesus fala sobre tudo isso, né? Na vida eu mergulhei para crescer, do alto Jesus me acenou. Vai, meu irmão, eu estarei com você. Mas na terra a indiferença, o materialismo e a descrença do meu espírito se apossou, me perdi em muitas escolhas, mas hoje despertei para a simplicidade, para a felicidade. Quero ser feliz, ajudar e amar o meu irmão, pois eu já sei que a humildade e a simplicidade
são caminhos da evolução, da evolução. Aprendi que apenas do necessário preciso para viver, e com a boa consciência e a fé no futuro me renovarei. Quero ser feliz, ajudar e amar o meu irmão, pois eu já sei que a humildade e a simplicidade são caminhos da evolução, da evolução. Aprendi que apenas do necessário preciso para viver, e com a boa consciência e a fé no futuro me renovarei. E com a boa consciência e a fé no futuro me renovarei. Me renovarei. Música Simplicidade. E aqui, como o que a gente já vem falando, né, já vem comentando, é preciso então ter essa virada de chave, né? É preciso fazer essa escolha. Porque sem tomar essa decisão, não é possível esse caminho que a música está descrevendo para a gente aqui, muitas vezes não vai falar fundo na nossa vontade. Então, essa letra dessa música veio através da oficina lá por inspiração, né? Com certeza, veio do alto, com boas intenções, e a gente se apega aqui ao que ela está falando, né? Os caminhos da evolução, humildade e simplicidade. A gente vai falar mais sobre isso. Duas coisas que a gente sempre canta essa música, várias vezes já cantamos essa música, né? E hoje me pegou duas coisas aqui e foi mais forte. Por exemplo, aí ela fala assim, ó, mas na terra há indiferença, o materialismo e a descrença. O materialismo. Se apossaram no meu espírito. Né? Então, o que me pegou hoje na música foi o materialismo, sensações, né, que nos faz a busca do materialismo, né, que nos dá prazer momentâneos, buscar o material, buscar o ter, né, e aí a boa consciência, a fé no futuro. Qual o futuro? Isso. Porque o que fica na cabeça, né? Será que a gente considera mesmo que buscar essa humildade e essa simplicidade vai trazer felicidade? Né? Porque a gente, muitas vezes, a gente está até falando sobre isso Porque é muito forte o materialismo. Mas é forte. O ter é muito forte. É justamente a sensação forte é muito forte. Por conta do valor que a gente ainda dá para o prazer momentâneo. Prazer momentâneo, exato. O prazer de ter aquilo, de ser dono daquilo. E a gente esquece, como foi falado na última história que a gente leu aqui na live passada, né? Quem governa o mundo é Deus. Exato. Quer dizer, o filho não é meu, o carro não é meu, a casa não é minha. E por que pegou muito a fé no futuro? Que parece que essas letras estão em... Sintonia. Não, parece que essas duas palavras aqui na letra,
elas estão em letra 20 e o resto está em 10, Tamanho. na minha cabeça. Porque o futuro, o que a gente pensa do futuro? Antes de desencarnar é o futuro? Entendi. Então você fica buscando coisas para o futuro, para esse futuro, antes de desencarnar. É. Só que o futuro que está falando aqui é o futuro, porque nós somos eternos. É preciso maturidade, né? Muitas vezes essa maturidade, ela só vem com a experiência. E essa experiência, muitas vezes, é o instrumento divino utilizado a nosso favor, que muitas vezes é a dor. Eu ia falar da última aula, né? Que a gente, Muitas que vezes a falou aqui na última experiência é a live. dor, né? Então, a gente tem até falado sobre isso nas oficinas de teatro virtuais que a gente está fazendo, né? Para muitas vezes, para a gente ter essa virada de chave, para eu começar a considerar que há algo de mais valor do que o material, que me cobre, que me enche os olhos, para às vezes eu ter essa mudança de chave, é preciso eu passar pela experiência da dor. Porque vem, né? Tantos livros aí nos avisando, espíritos, pessoas que estiveram nos nossos lugares aqui, encarnadas, vivenciaram as experiências que a gente viveu, e do lado vão, desencarnam e voltam através dos médiuns para nos dizer que esse caminho não funciona. Que esse caminho é assim, é a certeza da infelicidade, o caminho do materialismo, né? E muitas vezes esses mesmos espíritos precisaram passar pela dor mesmo do arrependimento. Pela dor do arrependimento, pela dor de uma perda material, que nada mais é do que Deus falando conosco, tentando levar os nossos olhos para frente disso, para esse futuro que não é o futuro antes da desencarnação. Sim. É o futuro do ser imortal. Qual que é o futuro de um ser que é imortal? Acho que nem tem, né? Como é que a gente pode falar sobre isso, né? Então é complicado quando a gente limita esse futuro. Porque tudo que eu faço na minha vida, tudo que eu fizer na minha vida, vai estar embasado no que eu considero sobre a palavra futuro. Então, o que a gente precisa? Primeiro ponto, é preciso abastecer a consciência com livro. É preciso abastecer o raciocínio com livro, com palestra, com informação, novas informações, para que, como diz o Emmanuel, né, para que a centelha divina que há em nós seja alimentada. Exato. Essas letras dessas músicas que aparecem, né, que vêm, né, quando a gente está montando o teatro, né, antes nós fazíamos 2 teatros no meio do ano, fazia apresentação no meio do ano e no final do ano, né? Sim. Então a gente prepara, são 5 meses de preparação, 6 meses de preparação, e aí vem essas músicas. Elas não vêm à toa, né? Ela vem com um significado para que a gente possa estudar realmente. Por exemplo, a fé no futuro me renovarei. Com a boa consciência e a fé no futuro, me renovarei. Agora, primeiro a gente precisa analisar se eu quero essa renovação. Sim, que é o que você falou na última live, né? Se eu desejo essa renovação. A gente deseja realmente. Essas letras, a maioria delas vem pela inspiração do Nelson, viu, pessoal? Que esteve com a gente aqui em algumas das últimas lives, que ele é o nosso coordenador lá do nosso grupo de teatro. E antes, como o senhor disse, né? Antes das apresentações, das peças, a gente sempre tem na cabeça de fazer uma música especial para o teatro, né? E normalmente vem pela inspiração do Nelson essas músicas. E as letras são muito instrutivas, né? É preciso a gente observar, é preciso a gente ouvir isso daqui, não só com os ouvidos do corpo, mas com os ouvidos da alma, buscando realmente. E aí que vem, né, a questão. Serão consolados aqueles que estão em dor. Aqueles que estão satisfeitos, que está tudo bem, está satisfeito com o que tem, com a vida que leva, do jeito que está, que não deseja essa transcendência com algo maior, que não deseja esse novo objetivo, essa reconfiguração da vida, muitas vezes isso daqui não vai fazer sentido. Agora, como diz André Luiz, nós não podemos nos esquecer que o nosso objetivo final é a comunhão com Deus, de todos nós.
porque é da lei que o filho retorne à sua casa. Então, muitas vezes a gente vai estar brigando com isso, uma coisa que é quase que fatal. O objetivo da criatura é retornar ao Criador mais feliz e com mais condições de auxiliar, com mais condições de exercer a divindade que há nela. Que caminho é este que promove encontros, amenizando a dor? Por este caminho eu vou percorrendo, encontrando espinhos, procurando a flor. Mas que caminho é este que me alimenta a vontade de seguir? Choro com você, com quem lhe procura, que encontro feliz. Frutos do caminho, letras de carinho, momentos de paz. Unidos em mente, seguimos à frente, sem parar jamais. Que caminho é este? Caminho com Jesus. Que caminho é este? Caminho com Jesus. Mas que caminho é este que me alimenta a vontade de seguir? Choro com você, com quem lhe procura, que encontro feliz. Frutos do caminho, letras de carinho, momentos de paz. Unidos em mente, seguimos à frente, sem parar jamais. Que caminho é este? Caminho com Jesus. 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 Enquanto a gente estava cantando essa música aqui, eu fui pensando, né? Que caminho é esse? Onde a gente encontra espinhos procurando a flor. Que caminho é esse onde os encontros, né, esse caminho que promove encontros que amenizam a dor do passado? E aí eu vim pensando aqui, justamente no texto que a gente trouxe na última live aqui, que é: quem são esses sofredores? Quem somos nós? E aí a gente vai percebendo que a lei divina, a lei do progresso, ela é um ciclo. Ela é um ciclo. Os sofredores de hoje são aqueles que pediram para refazer. Pediram uma oportunidade de passar pela dor. Porque no passado houve erros. No passado erramos e pedimos então para quem? Quem é o mestre que vai então começar a nos encaminhar, começar a nos trazer de volta para esse caminho divino? Quem é o mestre? Qual é o espírito que Deus escolheu para direcionar esses sofredores?
primeiro de tudo, teria que ser um espírito muito capaz de fazer isso. Um espírito misericordioso por excelência. Um espírito praticamente unha e carne com Deus. Que entende o que Deus queria para essas pessoas, para esses sofredores. Então, voltamos nós, através de dias tortuosos, caminhos espinhosos, mas com o GPS, com o guia, com o mestre que é Jesus. Então, quando a gente começa a observar a experiência encarnatória, a experiência da carne, por essa perspectiva, as coisas vão se clareando. E ao mesmo tempo a gente vai se responsabilizando. Porque então, a partir de agora, eu preciso dar passos diferentes do que eu dei antes. Porque pergunta para uma pessoa que já sentiu uma dor aguda, por exemplo, cólica renal. Pergunta para essa pessoa se ela tivesse a opção de tomar outras atitudes que não levariam ela até aquela dor, se ela não faria qualquer coisa. Então é mais ou menos por aí. A pessoa que sente uma dor de arrependimento, seja por qual motivo for, né? Após o desencarne, por exemplo, um suicida, essa pessoa muitas vezes, quando aquilo começa a fazer sentido com a sua consciência, com o seu ser divino interior, e começa a raciocinar sobre aquilo, nunca mais ela quer sentir aquilo. E começa a entender então que para não sentir mais aquilo, é preciso dar passos diferentes dos passos dados até então, né? Então a gente vai ler aqui uma parábola que Jesus contou, a parábola do rico insensato. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. E o Lucas narra assim: disse-lhe alguém do povo, da turba, que estava ali em volta de Jesus: Mestre, fala para o meu irmão dividir a herança comigo. Ele, porém, Jesus, lhe disse: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor sobre vós? E ainda disse-lhes: Olhai, observai, guardai-vos de toda avareza, porque a vida de alguém não está na abundância dos seus bens. A vida de alguém não está na abundância dos seus bens. E contou para eles, então, uma parábola, uma história, dizendo, né? Porque Jesus tratava os espíritos encarnados ali naquela região, naquela época, como devidamente se tratava os espíritos ainda infantis. E para uma criança, muitas vezes, você não tem como explicar a física quântica, nem uma fórmula matemática com números abstratos ou com letras, né? Você ensina que uma maçã mais uma maçã é igual a 2 maçãs. Então, aqui nós temos também a pedagogia de Jesus. E é preciso interpretar dessa forma. Tirar o fruto aqui da letra, né? Então, Jesus resolveu explicar isso que ele estava dizendo para eles através de uma história, através de uma imagem. E ele disse assim: a região de certo homem rico produziu abundantemente. Então, Jesus estava falando ali com produtores, com agricultores, né? Com pessoas do campo, com pastores, e a linguagem que eles entendiam, o ponto de vista deles era esse. Portanto, Jesus se apossou do ponto de vista deles para explicar. Olha só a humildade, fazendo sentido, né? Utilizando-se do jeito do outro enxergar a vida. Então, certo homem rico, a região dele começou a produzir muito. Uma produção enorme. E pensava com si mesmo, dizendo: que farei eu, porque não tenho onde guardar os meus frutos? Jesus contando a história. Esse homem rico, a terra dele produziu tanto, e ele ficava pensando, né? Como que eu vou guardar tudo isso? Não tem espaço para guardar isso. E disse:
vou fazer isso. Vou derrubar os meus 2 celeiros, construir 2 maiores e recolherei ali todo o trigo e os meus bens. Muito lógico, né? Não tem mais onde guardar, deu muito fruto, deu muita produção. Vou derrubar o que eu já tenho, construo um muito maior para guardar tudo, para caber tudo. E direi à minha alma, esse homem falando, direi para mim mesmo, alma, tens muitos bens armazenados, agora você está tranquilo. Para muitos anos, repousa, come, bebe, deleita-te. Deleita-te, aproveita, porque agora está tudo guardado. Você tem coisa aí para muito tempo. Mas disse-lhe Deus, Jesus contando, insensato, nesta noite pediram a tua alma de ti. E o que preparaste, para quem será? E Jesus conclui, assim é o que entesoura para si mesmo, mas não está enriquecendo para Deus. A questão que fica para a gente é assim, será que pediram a minha alma hoje à noite? Porque se pediram, se a minha alma foi requisitada para hoje, vem a pergunta, o que você preparou vai ficar para quem? Você vai fazer algum proveito disso? E Jesus continua, segundo Lucas, nos versículos de 22 a 34, num assim, a gente vai considerar um poema, né? Porque no aramaico, na versão original, dizem os historiadores e os linguistas que Jesus contava tudo com rima, artisticamente, falava com rimas. Então, esse aqui é um belo de um poema. Jesus continuou, então, depois de explicar isso daí, né? Assim é o homem que entesoura tudo para si e não se enriquece para Deus. Não considera o futuro, pós-morte. Porque, como diz o Emmanuel, a gente deveria levar a nossa vida sabendo, todas as nossas atitudes deveriam ser embasadas em eu vou desencarnar. Se as nossas atitudes fossem todas embasadas em eu vou morrer, eu vou desencarnar, isso é passageiro, eu estaria mais preocupado em enriquecer para Deus. Para Deus. E aí Jesus então arremata. E disse aos seus discípulos, Jesus, por isso eu vos digo, não vos inquieteis pela vida, com o que comereis, nem pelo corpo, com o que vestireis. Pois a vida é mais que o alimento, e o corpo é mais do que a roupa. Observai os pássaros, que não semeiam e nem colhem, os quais não têm despensa, nem celeiro, mas Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que uma ave? Qual dentre vós pode, olha só, qual de vocês pode, inquietando-se, preocupando-se, acrescentar 1 centímetro à sua estatura? Ou seja, adianta a gente se inquietar, a gente ficar nervoso, né, preocupado, querendo estender a nossa vida aqui na Terra? Querendo estender uma vida que é praticamente ilusória? Portanto, se não podeis o mínimo, né, você não tem poder de nada frente ao Criador, por que vos inquieteis a respeito do restante? Se você não pode mudar nem o tempo que você fica aqui, que você vai permanecer aqui, por que você está se inquietando com essas coisas?
Observai os lírios dos campos, como crescem. Olha a simplicidade. Jesus tirando aquela expectativa que estava lá em cima, tinha acabado de falar aqui de um fazendeiro rico, né, que construiu seu celeiro para guardar para si mesmo tudo aquilo, para desfrutar aquilo, e de repente ele vira o olhar para a florzinha que está lá sozinha no chão. Fala assim, não é para o celeiro que você tem que olhar, é para a florzinha. A história do fazendeiro que construiu o celeiro, né? Você fica imaginando, a gente fica nessa daí, né? Você luta, constrói, briga, humilha, ataca, fere, agride, faz tudo que você tiver que fazer para você conquistar alguma coisa para que você possa desfrutar, para que você possa fazer o uso e fruto disso. E aí quando você fala assim, agora eu estou tranquilo, agora eu posso descansar, e pode mesmo, né? Só que aí se pediu a sua alma, tudo como eu disse que ali, você fez, para quem? Não foi para você mesmo. Pelo contrário, você desconstruiu alguma coisa para o seu espírito. Porque você pensou em você, não pensou no próximo, não pensou em ninguém, não pensou em servir, não pensou em nada. Pensou em servir a si mesmo. A mim mesmo. É uma preocupação que tem que andar, essa sim, né? Uma preocupação que tem que andar na nossa cabeça. É difícil, né? A gente está aqui explanando o Evangelho de Jesus, né? Para que a gente tenha, pelo menos, noção qual é o caminho que eu quero fazer, né? Porque não é fácil mesmo, né? Sim. Mas tá aí, o caminho é esse, para quem agora quer seguir. Jesus nos dá algumas ferramentas aqui, né? Quer acertar? Vira os teus olhos para a simplicidade, para aquele que tem menos. Que hoje a gente vive uma vida aí de Instagram, né? De olhar, a gente olha só o lado positivo da vida das pessoas, aquilo que a gente acha que é bonito, né? E começa a se comparar com aquilo, muitas vezes, e a gente vai comparar o nosso lado ruim com o lado bom do outro, porque só está vendo o lado bom, né? Aparentemente bom. E aí a gente esquece o conselho de Jesus olha para aquele que tem menos. Você está achando que é pouco ter 2 braços? Olha para aquele que tem 1 braço. Então, olha assim, observe o lírio, a plantinha que está lá no campo. Observai os lírios, como crescem, como se desenvolvem, como evoluem na sua simplicidade. Não labutam, olha só, ele está falando, né? Não trabalham no sentido de se preocupar com as correrias, né? Nesse sentido, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, o rei Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se a erva do campo, que hoje existe e amanhã morre, Deus assim as veste mais belas que Salomão? Quanto mais a vós, homens de pouca fé. Também vós não indagueis o que comer, o que beber, não estejais inquietos, pois estas coisas as nações do mundo buscam, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais disso. Então, como o Kardec faz uma análise sobre esse trecho aqui, né? Jesus não está aconselhando o ócio. Não é o conselho do ócio. Pois mesmo a plantinha lá, ela guarda intimamente o desejo de progredir. Mesmo o passarinho está trabalhando o dia todo. Você já viu um passarinho à toa? De perninha para o ar? Então não é o conselho da ociosidade. Seria muita ingenuidade nossa e muito erro
interpretar uma fala de Jesus, que é um espírito que vive de trabalho, 24 horas, se é que a gente pode falar em horas do nosso planeta, né? Trabalhando, seria ingenuidade da nossa parte interpretar isso assim. Ele está querendo dizer a questão da inquietação e do foco. Com o que eu tenho me preocupado? Aonde eu tenho gastado as minhas energias? Aonde eu tenho gastado as minhas energias? Porque se eu estou gastando energia preocupado com a roupa que eu tenho que vestir, mas espera aí, Deus sabe que você precisa da roupa. Né? É mais ou menos por aí. Se eu estou muito preocupado com a casa que eu tenho que para me cobrir dos perigos, né? Calma. Essa preocupação ela tá equilibrada, ela está equivalente com a necessidade. É mais ou menos disso que Jesus está falando, né? Longe da gente querer explicar aqui o que ele está dizendo. E ele diz assim ainda, ó, olha como é bonito, né? Porque essas coisas, né? O comer e o beber, a beleza, as roupas, as nações do mundo buscam tudo isso. As nações já buscam isso. Mas vosso Pai sabe que necessitais disso. Todavia, aqui que vem a questão. Aqui que vem a questão, e tem até uma música que a gente cantou um pedacinho aqui numa das lives, né? Todavia, olha o conselho de Jesus. Buscai, né? Você tem que fazer tudo isso, mas buscai primeiramente o reino dele. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí tem a musiquinha, a gente vai cantar de novo um pedacinho. É da liturgia católica, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Aleluia, que é uma palavra de origem, acredito, de origem semítica, né? Que não quer dizer mais do que glória a Deus, né? Graças a Deus. Então, é isso que Jesus está dizendo aqui. Tudo isso você pode buscar, mas primeiro, se você deseja essa virada de chave que a gente estava falando aqui, se você deseja esse progresso, deseja ser mais feliz, primeiro busca o reino de Deus. Porque buscando o reino de Deus, todo o resto vai te ser acrescentado, porque Deus sabe que você precisa. E olha só, não temais, pequeno rebanho, não tenha medo de fazer assim, porque vosso Pai se alegra em vos dar o reino. Isso está vindo de um espírito que conversa com Deus pessoalmente, tete a tete, né? Uma comunhão, como diz Emmanuel, né? Indescritível. Indescritível. Não dá para descrever tamanha comunhão, tamanha compreensão de Jesus para com o pensamento de Deus. Dos espíritos que pisaram na terra, né? Nem se fala. Então, olha só o conselho que esse espírito dessa categoria, que chegou a esse progresso, está aconselhando a gente. Busca primeiro o reino de Deus e o resto vai ser acrescentado a você. Não tenha medo, pequeno rebanho, porque vosso Pai se felicita, se alegra, se compraz em vos dar o reino. Você é filho dele. O que um pai mais quer dar para o filho? Vendei os vossos bens e dai dádiva, dai caridade. Fazei para vós bolsas que não envelhecem. E olha só, aqui a gente precisa entender o símbolo da letra que Jesus está falando para os apóstolos, né? Ele não está falando no sentido material. Quando ele fala, vendei os vossos bens e dai dádiva, faz bolsa que não estraga, não está falando no sentido material. Então, fazei para vós bolsas, que era a bolsinha que guardava o dinheiro, que não envelhecem, que não estragam. Um tesouro inesgotável nos céus,
onde os ladrões não se aproximam, nem a traça destrói. Resumindo, está falando assim pra gente, é muita insensatez você juntar tesouro aqui de um material que vai acabar. É muita insensatez você juntar dinheiro para você, juntar bens materiais onde o ladrão pode roubar. Agora vamos, ele está dizendo, né? Querendo dizer para a gente aqui, vamos agir como um espírito maduro, como alguém que sabe do seu futuro, e vamos transferir esse tesouro para onde não tem ladrão. Para onde não tem o bichinho que vai lá comer a sua moeda, a sua cédula. Né? E aí ele conclui. Pois onde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Onde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, se o seu tesouro está dentro de um celeiro, toda a sua preocupação, toda a sua mente, toda a sua vida estará dentro desse celeiro. Isso é uma lei que Jesus está descrevendo aqui através dessa máxima. Onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Depois vem o Kardec nos explicar sobre a lei da concentração, do foco, né? E das propriedades mediúnicas e fluídicas que a gente tem através da concentração. Então, o nosso pensamento cria a vida que buscamos, como diz o Emmanuel, lá no Pensamento e Vida, e a minha preocupação vai estar junto com o meu tesouro. Se o meu tesouro estiver num lugar onde ele pode pegar fogo, onde ele pode ser roubado, é muito provável que eu vou sentir todas essas dores no meu coração. Portanto, vamos construir um tesouro inesgotável nos céus, onde os ladrões não se aproximam e nem a traça destrói. A gente quase chegou no finalzinho aí, né? Música Outras Moradas, composição de César Tucci. Para ficar no nosso pensamento também, que nós não somos habitantes, né, eternos do planeta Terra. Nós estamos todos em uma grande viagem, em uma grande peregrinação e, por coincidência do destino, vamos dizer assim, tivemos que passar pelo planeta Terra. Mas as construções que nós devemos fazer devem ser daquele ser que compreende que há outras moradas e que a nossa morada verdadeira é um aposento na casa de Deus, no reino de Deus. Está lá, guardadinho, esperando a gente. Portanto, vamos fazer construções para que esse reino de Deus que está dentro de nós seja construído, né? Porque esse local ninguém pode atingir. A noite no céu são estrelas que brilham, meus olhos que brilham também. Descobrem no céu mil sinais que cintilam, sem ver todas elas, porém, são muitas moradas no espaço infinito.
são lares distantes daqui, são sóis de energia cercados de vida em mundos a evoluir. São tantas moradas, são outras pousadas de almas irmãs como eu. São educandários interplanetários, moradas do reino de Deus. São educandários interplanetários, moradas do reino de Deus. Na última live, depois eu gosto sempre de estar olhando aqui os comentários, né? E a gente percebeu que tem muitas pessoas aqui que fazem os comentários e na hora que está a live ao vivo, elas não aparecem, não sei porquê. Então, às vezes a gente não lê algum comentário, não dá boa noite para alguém, porque realmente a gente não conseguiu ver aqui, tá, gente? Mas assim, meio complicado, costuma travar, né? A gente é muito grato pelas pessoas que estão aqui, ó. Tem o César Martins aqui, ó, de Uberaba. Você falou boa noite para ele no começo. Lá de Uberaba, De legal. Uberaba, legal, muito bom. Nós temos familiares aí em Uberaba. O Anderson tá aqui, a Dulce, Sandra Marina, Tainá, A tia Carla. Lucilene Reis está aqui também. Adriana, a gente já falou, Gilberto. A Elza Lodge tá mandando um abraço. Um abraço lá para Elza Lodge. A Ângela Anjinha lá de Garapava, parente nossa lá. O Mário Ribeiro, Juliano Gomes. A Marcela Saboia tá falando que Beatriz Peixoto é do Paraná. Tá Do aí. Paraná? Legal. Tá vendo? Gente de todo A lado, Elza né? Lodge, a Malvina, a Lúcia Rossi. Muito bom, né, Neto? Você vê que quanto que a tecnologia beneficia, né? Com certeza. Porque a gente jamais, assim, poderia alcançar essas pessoas se não fosse essa tecnologia, né? E usando ela para falar de Jesus. A tia Carmen está aqui, a Vivi está aqui. Então, assim, é muito gostoso, é muito prazeroso, né? A gente ter essa ferramenta e nós todos, né? Envolvidos, trabalhando com o Evangelho de Jesus. Então, assim, muito importante, tem tantas lives sendo feitas aí também, com o intuito de dar esperança, de dar alegria, de mostrar um caminho, né? Então, assim, é muito importante. Eu acho que e o que vai ajudar nessa divulgação aqui seria vocês curtirem, né, a live e fazer o compartilhamento, aquele que quer fazer, né, lógico, joga para sua página e seus amigos vão ver. Então, assim, quanto mais pessoas envolvidas com esse pensamento, com o pensamento em Jesus, né, dedicando essa uma horazinha aqui, e até já passou, né, para essa finalidade, é muito importante. Não é só para a gente, primeiro para a gente, mas é muito importante para o planeta, para a esfera psíquica do planeta, muito importante, principalmente nesse momento. Vamos fazer a moça de encerramento, senão vai encerrar lá. Vamos lá. Depois a gente passa do horário também.
que a vibração da música, né, possa alcançar os lares como uma prece, como uma paz, como uma bênção aí recebida por Jesus nesse momento, né? E lembrando que as pessoas que colocaram o nome no caderninho, que continuem vibrando uns 5 minutinhos depois da live, né? Porque a gente vai fazer a vibração por eles, né? E eles com certeza vão receber esse amparo de Jesus, vão receber essa bênção, vão ter mais calma, mais paciência. Tem muita gente internado que às vezes fica lá sem paciência de estar lá, e com certeza é como se estivesse recebendo um abraço nosso nesse momento. Um abraço fraterno. Nós vamos fazer então essa música como uma prece de encerramento. Música de Tim e Vanessa. E antes de cantar essa música, eles fazem uma pequena frase aqui, um pequeno trecho, que a gente vai ficar como uma abertura para a nossa prece aqui, para que a gente possa se concentrar e localizar o objetivo dessa música nas nossas almas. Senhor, esta noite eu não te peço o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? A toda criatura Deus chama pelo nome, para despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia, oh, assim seja, oh, amém, oh, oh, assim seja, oh, amém. A toda criatura Deus chama pelo nome, para despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia, oh, assim seja, oh, amém, oh, oh, assim seja, oh, oh, amém.
Então, para a gente guardar essa certeza de que nós temos um Pai que, nas palavras de Jesus, sabe até o número de fios de cabelo que cada um de nós, que nós temos em nossas cabeças. Então, que nossas preocupações, a nossa busca seja, primeiramente, pelo reino de Deus, pelo reino de nosso Pai. E então as outras coisas nos serão acrescentadas. Lembrando que amanhã, Dia dos Pais, parabéns a todos os papais aqui que estão assistindo a gente, que estão aqui nos comentários, que entraram para assistir, pessoal do Instagram. Parabéns a todos os papais, né? Parabéns para o papai aí. Está me assistindo pelo telefone ali. Videochamada. Parabéns pro seu papai aí. Um beijo, então, até a segunda-feira, às 20 horas, estaremos aqui de volta. Um bom domingo de Dia dos Pais para todos nós aí. Falou? Um abraço e até segunda-feira. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, pessoas.